A semana que passou foi extremamente pródiga para a cultura político-partidária brasileira, com o troca-troca de partidos. Se olharmos para o Ceará, nós vimos que o governador Cid Gomes e todo o seu grupo se transferiram de malas e títulos eleitorais para o PROS. E os últimos números dão conta de mais de 1.000 filiações. É o partido muito maior no Ceará do que é nacional. Torna-se, nesse instante, a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia, por exemplo, só para dar um dado. Quando olhamos na cena nacional, a movimentação partidária não foi diferente. Basta verificarmos a surpreendente para alguns saída de Marina para o PSB, aliando-se a Eduardo Campos, com vistas a se colocar como uma opção nas próximas eleições para enfrentar a presidente Dilma Rousseff. Detalhe, Marina, apesar de aparentemente ser bem maior do que Eduardo Campos, se submete a ser coadjuvante apenas como vice. Um rápido olhar no cenário da política brasileira, a partir dessas últimas movimentações político-partidárias, nos permite perceber muito claramente uma completa inversão de valores nesse contexto. Enquanto nos países pretensamente modernos e democráticos, o debate político é de propriedade da sociedade, no Brasil, apesar de se dizer que os partidos não nos representam, estes de há muito se apropriaram dessa discussão. Como entender esse paradoxo? É para analisarmos os vários ângulos dessa questão que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E para discutirmos os vários aspectos deste cenário político brasileiro, a partir das nossas instituições partidárias, nós temos hoje os nossos convidados e colaboradores, os professores doutores Roberto Martins Rodrigues, que nos ajuda semanalmente a refletirmos aqui sobre os assuntos colocados em pauta, o mais novo integrante também como convidado de nossa equipe, o ministro Ubiratã Aguiar, que dispensa maiores apresentação. Aliás, o ministro Ubiratã Aguiar, que atualmente integra os quadros da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, desde a última semana integra também o Conselho Diretor da Universidade Nacional de Brasília, a nossa UNB. Com ele também o nosso convidado aqui, o professor doutor Rui Martinho Rodrigues, que vamos então olhar o cenário político brasileiro. Eu sou Arnaldo Santos, um instante só e já voltamos. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se o assinante ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos convidados, o ministro Ubiratã Diniz de Aguiar, os professores doutores Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues, e eu quero começar o programa com o tema, objeto do editorial de abertura, de essa prodigalidade da troca de partidos, que não nos surpreende, porque isso está intrínseco à cultura político-partidária brasileira, mas tem alguns fatos que nos chamam a atenção e eu quero pedir para que nós olhemos o primeiro cenário a partir da nossa realidade no Estado. Ministro, professores, esta saída, mais uma vez, do governador Cid Gomes e todo o seu grupo para esse novo partido, o PRO, com o objetivo de manter a aliança com o PT e com o PMDB para a construção da reeleição da presidente Dilma Rousseff como uma forma de sobrevivência política, também notadamente daqueles que disputarão mandatos já nas próximas eleições. Quais os reflexos, ministro? Queria o seu olhar sobre isso a partir desta nova realidade, desse novo cenário político no Ceará, notando-se que, como reflexo disso diretamente, você teve quase que a extinção em termos de representação do PSDB na Assembleia, perdeu o último deputado que tinha, que era o João Jaime. Você tem aí
o enfraquecimento do próprio PR, que era um partido de oposição ao governo, só para citar 2 exemplos. E este partido já nasce como a maior bancada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com 8 deputados, com 5 deputados federais também do Estado do Ceará, uma boa representação em 22, 4 vereadores na Câmara Municipal e mais de 1.000 filiados, sem contar com o ex-ministro, o ex-governador, o atual governador, vice-governador, enfim, lideranças mais expressivas neste Ubiratã. Eu cumprimento os telespectadores e os participantes aqui dessa mesa de debate, mas os partidos converteram-se já de há muito em estações de passagem para abrigar conveniências. Deixaram de ser partidos ideológicos, deixaram de ser partidos que nos representassem enquanto povo. E o resultado disso é a descaracterização daqueles princípios que deveriam nortear a existência do partido. Um programa que a lei reclama que para registro eles precisam ter. Começa dentro de casa. Quantos conhecem o programa do seu partido? O que eles defendem? Seria a forma de atrair os seguidores, os filiados do partido. Outro ponto, o governo disponibiliza recursos nos fundos partidários para a existência de institutos que são formações de quadros. Quais são os quadros que estão sendo formados? Qual foi a renovação de lideranças que aconteceu? Há poucos dias eu via uma das maiores expressões da política cearense falando que não há renovação de liderança. Realmente não há renovação de liderança. E os partidos tornam-se cartórios, controlam os interesses, fazem acertos, tempos de televisão. Ou se modifica tudo isso, ou realmente nós vamos vivendo cada vez mais um cenário triste na vida política brasileira. Cartorialização, o senhor acabou de mencionar, personalização, enfim, tudo isso caracteriza uma cultura política partidária do Brasil. Essa é uma característica nesse instante. Mas existem também, ou seja, todo mundo tem que ter um partido para chamar de seu, nessa tradição. Os Gomes não. Nunca tiveram um partido para chamar de seu, professor Rui. Tanto é verdade que estão sempre forçados a saírem do partido onde estão, apesar da força política, da liderança, da projeção nacional, que já teve bem mais, mas ainda tem, por exemplo, o ex-ministro e ex-candidato à presidência da República por 2 vezes, o também ex-governador e prefeito Ciro Ferreira Gomes. Agora, essa é uma tentativa de corrigir, digamos, esse erro estratégico na cultura partidária brasileira, professor Rui? Pode ser, porque fazendo inicialmente uma análise do quadro partidário nacional, nós não temos partidos programáticos. Todos os partidos até têm os seus programas, mas nem os próprios membros leem, como o ministro acabou de citar, e não devem mesmo perder tempo lendo, porque os programas são só para inglês ver. Né? E seria bom que tivessem. Eu tenho repetido que partido de convicção é uma praga, mas partido programático não é. Os partidos devem ser associações políticas que representem correntes favoráveis a determinados programas de governo. Agora, religiões civis que pretendam implantar modelos sociais, políticos, econômicos e que são, em geral cegas à realidade objetiva, essas não ajudam nada porque dificultam a governabilidade, porque não transigem, não fazem alianças. Né? O próprio Lenin chamou a isso de esquerdismo e de doença infantil do comunismo, esse fato de não transigir, não fazer aliança. E que não é só do comunismo, é de todas as convicções, todas as religiões civis, né? Que veem programas políticos como uma forma de religiosidade. E, portanto, eu tenho dito que a política deve ser pragmática e que é um jogo bruto, mas o pragmatismo a que eu me refiro não é o pragmatismo fisiológico, é o pragmatismo dos interesses nacionais e dos interesses de Estado. É uma coisa que se vê muito bem na guerra, né? O Churchill, para não perder a guerra, quando o Estado-Maior inglês
comunicou a ele que estavam perdendo a guerra e perderiam em tantos meses, porque não eram capazes de substituir as perdas na batalha aérea da Inglaterra, ele aceitou um plano de bombardear as cidades alemãs, as populações civis, para forçar a Força Aérea Alemã a desviar o ataque das bases inglesas para a população civil inglesa, e foi assim que ele escapou da derrota para o nazismo. Isso é um pragmatismo, isso é um jogo bruto, é um jogo duro, que inclusive os historiadores não gostam de falar nisso, porque não querem dizer que a democracia tem suas manchas também, que foi só o nazismo que tinha, mas é um jogo que se compreende. Agora, o que não se compreende é o pragmatismo que sacrifica ou que mete a mão no erário público, ou que faz patrimônio pessoal, ou que procura desgastar as instituições político-jurídicas, que no caso brasileiro são instituições republicanas. Então, o que nós temos, de fato, não são partidos, e nem são associações de âmbito nacional. São federações de líderes estaduais. E essas federações têm dono. Então, é estranho que uma liderança de um estado como o Ceará não tivesse um partido para chamar de seu, como estamos dizendo agora. Porque o PSB é do Eduardo Campos, o PDT é do Roberto Freire e vários outros partidos têm dono. O PPS é do Roberto Freire. O único partido que tem um dono nacional mesmo é o PT, que é do Lula, que mete candidato garganta abaixo para a presidência da República, para a prefeitura de São Paulo e tal. Aparentando uma renovação, quando de fato é colocando pessoas que não vão ter autonomia e não vão concorrer com ele na liderança interna do partido. Se nós quisermos acabar com esse troca-troca de partido, e eu não sou tão severo quando analiso isso, porque eu acho que as pessoas têm direito de procurar refúgio. Quando eu estudei a política do Ceará, a representatividade política do Ceará nos anos 50, eu não chamei sigla de aluguel, eu chamei sigla refúgio. Inclusive, um jornalista muito combativo que tinha aqui, o pai do Cid Carvalho, o Jada de Carvalho, eu apontei como exemplo de um homem público combativo que foi se refugiar no PL, por causa da intolerância política. O senador Olavo Oliveira teve que criar uma seção cearense do PSP porque não teve vaga no PSD. Então, são siglas de refúgio. Eu acho que o PROS, como a Solidariedade, são organizações de refúgio de lideranças locais que não quiseram se submeter a lideranças locais de outros estados. E eu penso que a rede de sustentabilidade deu uma demonstração de habilidade política. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu quero colocar o Roberto nessa discussão, ainda com um olhar no cenário político do Estado do Ceará, Roberto. E você, como um observador atento e privilegiado dessas questões, a partir dessa, digamos, dessa reengenharia política, desse se reinventar para sobreviver politicamente do grupo liderado hoje pelo governador Cid Gomes, com o PRO. O PRO, repito, um partido recém-criado, é o 32º partido, hoje oficialmente registrado no Brasil, e ele é muito maior, mas é muito mesmo, não é pouco maior, no estado do Ceará do que nacionalmente. Né? Ele é presidido nacionalmente por uma figura que nem se conhece, sem nenhuma expressão política, nenhuma visibilidade, o que não ocorre com os outros partidos, por exemplo. E nasce com essa força em função dessa liderança que o governador Cid Gomes levou para este partido. Estariam os Gomes, nesse instante, corrigindo esse erro estratégico que cometeram lá no passado em não ter, em ter se descurado, vamos usar essa expressão, de construir um partido, uma legenda, para também poder chamar de seu, como é da tradição da política brasileira? A Constituição garante o direito de propriedade, né? Que é uma expressão não limitada, né? Até ela não diz, mas as interpretações que eu ouço por aí levam a que a gente pense que essa garantia do direito de propriedade é parecida com aquela definição de direito de propriedade dos romanos, que era o direito de ter, usar e abusar, né? O jus, para fingir que eu sou letrado, o jus utuende, fruende et abutende. Então, eu não sou a favor. Primeiro, eu não sou a favor dessas exigências para a formação dos partidos. Para o partido representar uma sociedade como a nossa,
e aí quem devia falar principalmente era o Arnaldo, que é o nosso grande sociólogo, ele devia poder ser formado livremente. No máximo exigir dos fundadores pertencerem a essa categoria maravilhosa da ficha limpa. Mas eu não sei por que se exigir essa quantidade de assinaturas, quando, por exemplo, em relação à Marina, ela teve 20% dos votos na última eleição presidencial. E é obrigada a apresentar essa farsa, porque tem uma farsa. Quem garante que os outros partidos têm essas assinaturas fossem colher hoje? A fase que você se refere são as 491 mil É, assinaturas, porque não é 0,3% do por eleitorado. que não 400 mil e tal? Eu sou contra, eu sou a favor que o partido... Porque a nossa, dizer que ele não representa, representa sim. A nossa sociedade está deteriorada sob vários aspectos, nos costumes, antes do programa a gente conversava sobre a manifestação aí de uma professora emérita qualquer, que falando pornografia no negócio lá do Cocó. Mas ela representa o que ela vê na televisão todo dia, a toda hora, né? Hoje a gente está eliminando até uma das etapas necessárias da vida, que é infantil. Porque um menino, eu vi domingo atrasado, um garoto de 3 anos e pouco, passou o café da manhã todo dia no tablet. Não conversou nenhuma vez com a mãe, nem com o pai, nem respondeu quando os pais indagavam dele alguma coisa. Então, eu acho que esse cenário partidário anárquico, digamos assim, em face da legislação e tal, ele traduz a anarquia que está vivendo a nossa sociedade, de uma certa forma. Okay. Então, não me surpreende. Acho que a Marina foi sabida politicamente. Eu queria pedir a você para deixar o assunto Marina, que não, nós vamos colocar depois só esse assunto, mas que merece você falou que bloco inteiro. Fez, do ponto de vista da estratégia política, foi bom, ela deve saber disso, e a eleição vem aí para mostrar se é verdade que isso vai ser sustentado. Mas eu não sou a favor dessas exigências todas para a formação dos partidos, não. De jeito nenhum. Porque aí vira mesmo cartório. Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Como o assunto partidário acabou obviamente, me forçando a mudar aqui a pauta, no próximo bloco, eu quero então discutir nessa perspectiva do pragmatismo e do programático, aqui, que o professor Rui trouxe aqui. Eu vou sequenciar ainda nessa linha partidária. Por uma razão muito simples. Nas democracias pretensamente modernas, onde existem pelo mundo afora, o debate político ele é uma apropriação que nasce no detentor do poder originário, digo, a sociedade, o povo. No Brasil, dizemos todos por uma boca só de que os partidos não nos representam. Entretanto, no Brasil, mesmo sem nos representar, o debate político é apropriado pelos partidos. E aí está uma grande contradição nessa perspectiva. Eu quero, portanto, aprofundar diante do nível dos nossos convidados de hoje, eu quero aprofundar essa discussão, como resolver aí esse paradoxo. 1 minuto só e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos convidados, os professores Roberto Martins Rodrigues, Rui Martinho Rodrigues e do ministro Ubiratã Aguiar, que para o nosso privilégio e do assinante também, é um dos convidados colaboradores aqui das nossas discussões. Ministro, eu queria colocar, a gente cresce, para usar a expressão bem à nossa moda, quando a gente começa a se entender por gente, né? A gente diz, desde que eu me entendo por gente, que eu ouço falar que os partidos
não nos representam? Por todas essas características que tem do fisiologismo, do pragmatismo, e não dos interesses pessoais, da pouca preocupação com a ética que deve existir na política, não confundir isso aqui, tomando emprestado do professor Rui, com o virtualismo, com a virtus de que alguns mais ingênuos gostariam de ver nos partidos. Mas o fato é que a gente diz que ele não nos representa, e o legado que, ao longo da história, os partidos têm apresentado, realmente dá para a gente ter essa unanimidade de não representar. Entretanto, são esses partidos que não nos representam, com todas essas distorções, que são detentores do debate, da discussão política. Quando o debate, a discussão política, sob o ponto de vista programático, este é originariamente da sociedade. O que é isto? Essa distorção no Brasil é o quê? É um completo divórcio, completo desinteresse, uma completa alienação política da sociedade em relação a essa discussão, que prefere ficar na crítica mais pueril que a gente vê por aí, ou é o autoritarismo que essas, digamos, que essas falhas dos partidos levam a se apropriar disso. Como é que, com a sua experiência e tudo, que visão, que percepção o senhor tem dessa contradição? Eu vejo vários aspectos. Se você analisar um que aparentemente possa não ter repercussão direta nos partidos, a concentração na federação dos recursos na União, nos estados e um pouquinho no município, faz com que os partidos que estão no poder sejam sempre os maiores partidos. Até bem pouco tempo, o PSDB aqui no Ceará era o grande partido, a grande bancada, e agora assistimos exatamente o desaparecimento da bancada estadual. Não há mais nenhum representante na bancada estadual. Depois... Uma parte, ministro, corroborando com o seu raciocínio, me parece que nós voltamos às eleições a bico de pena, porque ser governo é ser favorito em eleições, inclusive com maiorias que não são comuns em democracia. Eu vi governadores se elegerem com 80%, com 74%, prefeitos se elegendo com 80%. Isso não acontece em democracia. Perón, que era um mito na Argentina, teve 63% quando voltou do exílio. De Gaulle, que era outro mito na França, teve 62%. Isso não ocorre em democracia. E ser oposição no Brasil é suicídio político hoje. Parece que isso corrobora com o seu raciocínio. Perfeito. E o culto à personalidade. Nós escolhemos pessoas e não partidos. Tanto é que cada um quer ter um partido que seja seu em função de uma liderança que conseguiu ou a sombra do poder político ou a sombra do poder econômico. E nós não conseguimos evitar a penetração muito forte do poder econômico, alimentado também por uma corrupção que abastece realmente candidaturas. Outro ponto que eu gostaria de dizer, e falava aqui com o professor Roberto Martins Rodrigues, o grande mestre, antes de iniciar o programa, eu vejo até com saudade. Ele disse que eram parecidos os partidos, PSD e UDN, mas naquela época cunhou-se até uma expressão pejorativa para chamar de tapioca quem mudava de partido. Mas é porque as pessoas iam cultivar na oposição o exercício da democracia, não convergiam todos para o poder. Hoje, o leque de partidos que fazem a base de apoio aos governos é algo que impressiona. E a oposição, ao invés de ser temática, embarca na mesma canoa da discussão dos assuntos do varejo do dia a dia. Com o maior prazer. Ministro, suas lições e análises são sempre muito precisas, mas eu quero lembrar aqui um fato histórico que marcou a nossa política, mas não é tão antiga não, mesmo porque esse fato eu presenciei, porque eu já tinha voltado a morar aqui no Ceará. O problema dos anjos, dos chamados anjos rebeldes. Da UDN no governo Raul Barbosa. Mas é tão excepcional que isso marcou. Hoje é tão comum que não marca mais, porque está generalizada a ideia de que tanto faz um partido como o outro, o que é rigorosamente verdadeiro. Agora, eu acho que eles representam
Porque a nossa sociedade está assim. Pois é. Mas aí onde está a grande contradição. Então a briga, Arnaldo, eu acho que deve ser, voltando ao velho tema, a questão da educação. Eu digo, pois é, mas Passando aí pela educação cívica. é aí que Não reside, é aí, Roberto, que reside, é isso que eu quero, o tema é esse, para os três dialogarem, que reside essa contradição. Como é que alguém sem representatividade, fisiologista, personalista, corrupto, portanto, sem ética, se apropria do que é mais substantivo para uma sociedade moderna, democrática, que é o debate político. Como é que instituições desse tipo podem? Mas é o que o ministro disse, olha, é a personalização da coisa. Ninguém vota em partido. Geralmente se vota tendo em vista a liderança, a pseudo-liderança de determinado partido. Né? Tanto quando a gente fala em PT, na verdade a maioria fala no Lula, né? Não fala no PT. A Dilma é do Lula. O Fernando Henrique não chegou a dominar o PSDB porque brigou com todo mundo e fez o dele, que era a eleição. Mas tinha outros. Em São Paulo, onde o PSDB era muito forte, e agora está brigando internamente, né? Graças à inconformação do Serra, está a mesma coisa. Então, a nossa sociedade é que precisa passar por uma reeducação ou uma educação. E quando falo em educação, toca num ponto que era o outro que eu ia mostrar, que é a crise de cidadania que se vive. A escola que poderia trazer o seu contributo, pensou-se até numa escola que fosse em tempo integral, os pensadores nessa área da educação, para que ela pudesse, além do ensino, cuidar da parte da formação, essa parte ética tão reclamada. Então, nós vivemos uma crise de cidadania e, para completar mais hoje, uma crise de autoridade. Então, a soma de fatores que, a cada vez mais, traz a descrença da sociedade em partidos e em pessoas. Poucos são os que sobrevivem. E esses precisam ter um partido que diga, meu partido, eu vou ter o controle desse partido. Há uma necessidade, realmente, da rediscussão desse problema, da reavaliação, a partir, inclusive, de um outro ponto que eu já toquei aqui de leve, mas a presença cada vez mais forte do poder econômico. Poder econômico em que o dinheiro é canalizado no varejo, como nós falamos aqui há pouco, e no atacado. E veja bem, o poder econômico influenciava, mas hoje ele vai direto exercer atividade política. Exato. Então, hoje, chega-se ao ponto de que aquela liderança pequena lá no município do Rincão diz, não, aqui eu tenho 1000 votos e o per capita é tanto. Professor Rui, o tema é o mesmo, é esse paradoxo entre a apropriação do debate político e a participação da sociedade. Eu quero exatamente focar nessa questão da sociedade, porque a política, ao contrário dessa política malsã que está aí, nessa perspectiva, a imprensa, de alguma forma, ela não constrói, embora cumpra o seu papel, mas ela não constrói em nada para melhorar, porque ela não abre uma discussão, ela não mostra um outro lado, ela só faz noticiar o que está errado e acha que cumpriu sua missão em noticiar os escândalos que está errado, e o papel da imprensa está para muito além apenas do denuncismo que se vê atualmente. Pelo menos eu entendo assim, como jornalista que sou. Agora, o debate, a apropriação, a política é o meio pelo qual você pode construir uma sociedade menos desigual, uma sociedade progressista, uma sociedade democrática, né? Porque é pela política que você discute economia, saúde, transporte, as cidades, sua organização do território, quer dizer, do seu espaço urbano, ou não é? É pela política. Então, ao contrário do que alguém possa achar, é muito importante a política. Tem uma importância enorme. Mas há essa contradição. Quem está hoje apropriado dessa discussão não é a sociedade, que, em última análise, é para ela que a política existe. Professor Rui. Eu acho que o grande bardo anglo-saxão, o William Shakespeare, errou redondamente quando disse que a questão era ser ou não ser.
A questão é o quanto ser, é o quando ser, é o do depende para ser ou não ser. Não é? Então, quando se fala em pragmatismo, é o quanto, quando, em que circunstância, em relação a quê. O Weber falava o Max Weber falava em ética da responsabilidade e ética da convicção. O pragmatismo que se pratica no Brasil não é a ética da responsabilidade, é um pragmatismo fisiológico, né, que representa interesses que não são aqueles interesses que o Alexis Tocqueville profetizou que fariam bem aos Estados Unidos em 1831, quando os Estados Unidos não eram nada. Ele disse que aquilo seria uma grande nação porque lá tinha partido de interesse e não partido de convicção. Mas os interesses lá eram os interesses de Estado, os interesses nacionais, que parece-me que estão se perdendo agora, não. Estão virando partido de convicção e os Estados Unidos estão entrando em crise. Mas o que a gente nota é que os partidos não amadureceram como partidos. Há quem pense que eles já passaram, porque os partidos, a sociedade tem outros canais de expressão, mas eu acho que os partidos ainda têm um papel indispensável no exercício da democracia. E nós não temos partidos maduros, partidos que mereçam esse nome, porque não organizamos esses partidos internamente. No Brasil temos uma legislação eleitoral que superregulamenta tudo menos os partidos. Era preciso dizer que o diretório dos partidos, tanto os diretórios dos estados, os diretórios municipais como o diretório federal, teria que ser eleito pelo voto universal dos seus filiados em eleição periódica e secreta, para evitar o caciquismo. É esse caciquismo que faz com que as pessoas saiam de dentro dos partidos e procurem fundar novos partidos. E, além disso, seria preciso que se exigisse que um partido só pudesse apresentar candidatos, registrar candidaturas na Justiça Eleitoral, daqueles nomes que houvessem sido aprovados em eleições primárias pelo voto secreto e universal dos filiados do partido. Isso mudaria profundamente o quadro, porque, em vez dessa besteira de ficha limpa, que virou inclusive, caiu a máscara quando o Congresso passou a aceitar parlamentares condenados com sentença em trânsito em julgado, exercendo o mandato, então isso ficou ridículo. O que tínhamos que ter é isso, eleições primárias nos partidos para escolher candidatos e para definir os diretórios locais, estaduais e nacionais. Além disso, eu creio que falta no Brasil o voto distrital, porque essa história, são raros os parlamentares que se elegem com voto próprio. Eles se elegem com uma sobra de voto que não é de nenhum partido, embora seja de uma sigla, porque o eleitor que vota em candidatos nanicos, que um candidato mais forte arranja para formar voto para ele, formar sobra de voto para ele, não está votando num partido, não está votando num programa. Então, foi um erro do Supremo dizer que o mandato é do partido. Seria se os partidos fossem programáticos, seria se os partidos fossem representativos. E eu tenho dito muitas vezes que, apesar da nossa crise de representatividade, porque nem partido, nem sindicato, nem organizações da sociedade civil representam ninguém, mas eles são representativos de um outro ponto de vista. Tudo isso, os parlamentos, os sindicatos, os órgãos da sociedade civil, eles são muito representativos do ponto de vista cultural. O nosso parlamento tem todos os defeitos do Macunaíma, que é a nossa sociedade. O Macunaíma é a expressão da literatura feita pelo Mário de Andrade, do famoso herói sem nenhum caráter, que representa o brasileiro. E o Congresso Nacional tem a cara da sociedade brasileira e nisso ele é muito representativo. Representativo do ponto de vista cultural. Não significa por isso que seja representativo do ponto de vista das aspirações sociais, políticas ou econômicas. Nessa perspectiva, professor Roberto, evidente que nós temos hoje uma outra sociedade, mas a única forma, portanto, de se corrigir, e quando o professor Rui traz aqui a discussão, porque para que os partidos elegessem primeiro aqueles que vão ser os candidatos representando nas suas primárias, era a única forma de você aproximar partido e sociedade, e aí sim estaria esta sociedade participando e se apropriando deste debate, porque aquele ungido pelo partido, ou melhor, pelos integrantes deste partido, para disputar o mandato eletivo nas eleições gerais,
já tinha passado por essa discussão nessa base do detentor original, já se sabia, portanto, o que é que ele ia fazer, que ideias ele seria, digamos, o condutor, pois é. E isso me faz lembrar, quando você, claro que numa outra época diferente, o que se fazia, por exemplo, nas ligas campesinas, em que você estava lá perto das pessoas. O próprio PT, quando surge com essa perspectiva dentro do sindicalismo urbano e tudo. Tal. Qual é a sua perspectiva, Roberto, nessa questão dessa inversão da apropriação do debate, da discussão, em que a sociedade está completamente fora? E ela está fora por livre e espontânea vontade, de não participar mesmo, por ignorância política, por não perceber a importância que essa política tem, ou porque esse viés autoritário imposto pelo poder econômico e pela forma que os partidos se organizam no Brasil o afasta? Bem, nós temos que debitar um pouco essa situação na conta das ditaduras que nós tivemos. Porque durante o período da ditadura militar, não se podia discutir em sociedade nada disso. Nem nas faculdades. Qualquer coisinha era comunista, era subversivo. Era uma porção de coisas que não interessavam ao regime. Essa que é a realidade. No mais, eu concordo com o Rui. No dia que houver eleições primárias e uma espécie de seleção interna para chegar à candidatura na eleição geral, claro que vai melhorar, porque é no exercício dessas atividades políticas que há uma educação prática. É um pragmatismo, vamos dizer... De Estado, de sociedade. Veja, Roberto, eu sou o exemplo vivo de um arremedo de eleições primárias dentro do partido que então militava e foram sentir no voto aberto, em encontros regionais, o pensamento do diretório, dos militantes de cada partido. Tive um ilustre concorrente, venci a eleição, mas a direção entendeu que deveria ser outro o candidato. Quer dizer, foi a negação exatamente deste arremedo que se fazia de eleição primária. Então, o que falta é exatamente isso. Quando você candidatou-se ao Senado. Ao Senado. É só dizer, completa a informação para o nosso assinante. É dinamizar, por isso eu sou contrário a rigor ao Código Eleitoral, à Justiça Eleitoral, não a Justiça em si. Mas eu acho que não havia necessidade. Né? Se os partidos trabalhassem o tempo todo, por que proibir essa pseudo-propaganda de possíveis candidatos? Por quê? Não. Se na prática todos eles estão fazendo. A falta de democracia nos partidos é que destrói os partidos. Veja bem, no caso, os Gomes. O ministro Ciro Gomes, quando quis ser candidato a presidente, não foi porque o dono do PSB era o Eduardo Campos, que não deixou. Agora ele está saindo, eu acho que até com atraso. Né? Do mesmo jeito, em São Paulo, como não houve escolha dos candidatos do PSDB em eleições primárias mediante voto secreto da totalidade dos seus filiados, o conflito entre os caciques do partido tornou-se inconciliável. Eu vou fazer mais um intervalo, porque quando voltarmos eu quero sequenciar essa discussão, mas na perspectiva do fato novo, digamos assim, para mim não tão novo assim, mas está sendo considerado, que foi a ida da ex-senadora Marina Silva para o PSB, com a sua rede da sustentabilidade, em função de que o mesmo, oficialmente, não foi criado. Um instante só, e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje com as participações dos nossos convidados, o ministro Biratã Aguiar, os professores Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco essa refundação, digamos, do partido do PRO, refundação não, fundação do PRO
no estado do Ceará, com a ida do governador e todo o seu grupo, e os reflexos disso das eleições aqui no estado do Ceará. No segundo bloco, discutimos a questão da apropriação do debate político hoje pelos partidos em detrimento da sociedade, revelando aí essa grande contradição e aprofundando cada vez mais esse fosso. E eu quero colocar agora nesse terceiro bloco essa posição da ex-senadora Marina Silva de se filiar ao PSB e quais as consequências disso já nas próximas eleições, leia-se na sucessão da presidente Dilma Rousseff. O atual governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, em todas as pesquisas, em todos os cenários, aparece com insignificantes 4 pontos percentuais na discussão. A senadora Marina Silva, ao contrário, aparecia em segundo lugar, oscilando entre 14% e 16%, mas bem distante da primeira colocada, que é a própria presidenta Dilma Rousseff. A impossibilidade de criar o seu partido, da Rede da Sustentabilidade, a fez migrar com o seu partido para o PSB e já se declarando vice-candidata, quer dizer, candidata a vice com o Eduardo Campos, sendo ela bem maior do que o próprio Eduardo Campos, sendo a Rede da Sustentabilidade, embora não criada, bem maior do que o próprio PSB em termos de votos que ela, como personalidade, obteve. Evidente que ela não transfere tudo isso em massa. A política não é tão linear, né? As reações não é linear dessa forma como alguém possa pensar. Mas o fato é que ela, como personalidade política, ela é bem maior do que é o atual presidente nacional do PSB, o governador Eduardo Campos. Roberto Martins Rodrigues, lhe surpreende? Para você, essa atitude é uma atitude oportunista, é uma atitude programática, porque ela, historicamente, sempre se colocou, quer dizer, diferentemente de todo e qualquer desses partidos que nós, nesse instante, analisávamos aqui. Adalto, se Deus quisesse que todos os homens fossem virtuosos, perfeitos, nós teríamos trilhões de deuses. Deus não era burro. Então fez o ser humano como ele é mesmo, com os acréscimos que a civilização, a tecnologia e outros prazeres trouxeram. Não existe. A Marina passou o tempo dizendo que o Partido do Brasil não existia. Por isso ela tinha fundado um partido e ia submeter à exigência da lei eleitoral para ser diferente. E enumerou como é que seria a série de diferenças desse novo partido. O que aconteceu? Por essa legislação esquisita, esdrúxula, sobre as eleições no Brasil, ela se sentiu obrigada e deu um golpe estratégico, um golpe inteligente do ponto de vista de pragmatismo político, filiando-se a um partido que ainda tem sua energia em outros estados fortes, que é o PSB, com um nome que pode representar, se bem trabalhado pelos marqueteiros, uma espécie de coisa nova, com uma fisionomia física agradável. Isso é muito importante em certas categorias de pessoas. Eu me lembro da candidatura Tasso Galeguino, Zóio Azul, o pessoal atrás da gente procurando retrato do Tasso para pregar no guarda-roupa e tal, a pobreza de certa categoria de trabalhadores. Então, tudo pode acontecer. Eu não acredito que haja mais tempo para essa reviravolta, não. Mas que ela fez foi cair na planície, onde estão todos os outros, e disputar palmo a palmo com aqueles que já estão e que nunca apareceram como virtuosos, nem como revolucionários da nossa metodologia política. Professor Rui, para alguns articulistas, a senadora Marina, ela desconstruiu, ela negou, de certa forma, parte do seu discurso, inclusive para a construção da Rede da Sustentabilidade, ao se filiar ao PSB. Para outros, a grande expectativa é como o PSB agora conciliar um programa de desenvolvimento econômico para o Brasil
tendo a senadora Marina Silva, que não abre mão, dentro da sua visão ecológica, nenhum ponto de qualquer intervenção em nome desse desenvolvimento econômico que possa agredir o meio ambiente. Todos lembram, por exemplo, que ela, enquanto foi ministra, e essa foi a razão da sua saída, ela fez de tudo para impedir a construção de Belo Monte, a energia de hidrelétrica de Belo Monte. O Brasil em crise energética, como permanece ainda hoje, com apagões e tudo. Quer dizer, isso é para ver. Então, como conciliar? Quer dizer, agora o PSB, um programa com essa contradição que ela tem. Qual é a sua perspectiva? Me parece que é preciso ponderar em quantos pontos a pessoa pública permanece ou não coerente com as suas, com a sua profissão de fé programática. Eu acho que a senadora, estando à frente das pesquisas, você lembrou aí, pesquisas que falam entre 14% e 16%, mas ontem falava-se em pesquisas que dariam a ela até mais de 20%. Né? E renunciou à postulação para apoiar um candidato que não tem nem um quarto da aceitação que ela tem nas pesquisas. Me parece que isso é um gesto de grandeza, que é muito raro na política brasileira. Porque, em função das preterições não se darem por motivos dos apoios nas bases partidárias, os preteridos permanecem inconformados e até deixam os partidos, ou quando não deixam os partidos, cristianizam o candidato. Né? O próprio Aécio não teria feito muita força para arranjar voto para o Serra em Minas, o Serra não faz força para arranjar voto para o Alckmin, e por aí vai. E ela não, ela está renunciando à postulação, e me parece que ela está estabelecendo uma escala de prioridades. Talvez a prioridade dela agora não seja mais evitar que alguns formigueiros sejam alagados quando se constroem umas hidrelétricas. Né? Eu sempre achei essa prioridade muito radical, até porque o meio ambiente não é estável, isso é um equívoco. O meio ambiente é dinâmico, tudo é dinâmico, o tempo é implacável, o tempo muda tudo, nós não vamos poder congelar os ecossistemas. Mas me parece que a prioridade dela agora, e isso é uma evolução importante na postura dela, a prioridade da senadora agora é salvar as instituições republicanas, é quebrar uma falsa polaridade entre dois partidos muito semelhantes, que se apresentam falsamente como se diferentes fossem, até porque os dois partidos, embora, eu estou falando de PT e PSDB, embora o PT seja um partido composto por uma maioria de trotskistas e uma maioria de leninistas e uma minoria de trotskistas, ele está realizando um programa social-democrata, embora com alguns constrangimentos, que tem retardado algumas coisas, não fez ainda aeroportos, não fez estradas, porque tem um certo constrangimento de fazer parceria público-privada, mas é muito semelhante ao PSDB. Inclusive, um cria programas sociais democratas de transferência de renda e o outro se apropria da paternidade dos programas e amplia. Então, são partidos muito semelhantes que se apresentam falsamente como se diferentes fossem. Ela está quebrando essa polaridade. E está quebrando aquela realidade que o ministro relatava com muita propriedade há pouco, de estarmos voltando por outros meios às eleições a bico de pena. Acho que a prioridade agora é quebrar o caráter plebiscitário, quebrar a polaridade da eleição, estabelecer uma realidade diferente. Não que vá mudar o panorama eleitoral, porque eu não acredito que uma mudança, uma aliança política, mude o jogo de forças que nos levou de volta às eleições a bico de pena. Mas cria um clima e um ambiente político diferente. Tanto cria que a repercussão foi grande. Ministro, pelas palavras, se entendi bem o que disse o professor Rui, e se não pode me corrigir, a Marina Silva, ao ter esse gesto, ela, como querem os sociais-democratas europeus, ela se coloca para a construção de uma terceira via. É o que o professor Rui acabou de deduzir quando ela tem esse gesto, e embora em prejuízo do seu discurso, ela se vai para um partido como esse, e sendo maior, aceita ser coadjuvante nessa perspectiva, que eu achei muito bem colocada pelo professor Rui. Será ela capaz de se colocar e construir essa alternativa para quebrar essa polarização entre o bem e o mal, PT e PSDB, embora os dois não sejam nem tão bem nem tão mal, são muito semelhantes? Eu tive a oportunidade de assistir na programação de televisão
uma informação de que havia um compromisso do PSB em aceitar as propostas e colocar na sua linha programática e colocar dentro daqueles planos a ser defendido. O meu termo, né? É o meu termo. Eu não sei se estão negociando no plano da transferência de renda, a modernização do Bolsa Família, que foi agora você fez a abordagem dele, como uma política de emprego, de geração de emprego dentro de um formato diferente. Que há necessidade de desconcentração de renda, para mim, há. Não sei se também está incluído aí, para construir uma nova via, dentro do plano social, uma modificação significativa em termos da educação. Fui constituintes, debatemos a exaustão os problemas educacionais, desde o ensino antigo fundamental, hoje básico, até a universidade, autonomia financeira, e muito se perdeu, tão somente ficou no papel e não se transformou em realidade. Falamos tanto num pacto federativo, colocamos, escrevemos na lei maior de que haveria a cada orçamento transferência de recursos de forma a corrigir as desigualdades regionais. Então, se tematicamente esses assuntos não vieram no bolso de um partido, de uma candidatura que se diz de oposição, eu acho que pouco valerá esse esforço da unidade, da união entre Marina. Eu penso que a meta maior não é uma mudança de objetivos políticos, de objetivo de política econômica. Eu penso que é de política no sentido estrito, porque o que preocupa hoje no Brasil é a falta de alternância no poder, é um quadro monopartidário disfarçado, numa multidão de partidos que são sublegendas, e é numa tutela do legislativo pelo executivo e até numa tutela do judiciário, porque essa própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral negar registro ao mais representativo dos partidos, com todas as divergências que eu tenho com o xiitismo ecológico, a rede é o partido mais representativo de um programa e de uma aspiração, de uma fração, de uma parcela da sociedade, e esse partido ser negado, quando o tribunal sabe muito bem como é que são escolhidas as assinaturas, ninguém dá um centavo pelas assinaturas que a lei exige, e quando a interpretação da lei não tem que ser literal, pode ser uma representação ontológica, e a ontologia do espírito da lei é querer que o partido seja representativo. E no Brasil não tem partido mais representativo que o Partido Ambientalista. Rui, com todas as minhas divergências com ele. Não tem partido mais representativo. Eu acredito, eu entendo. O senador Pedro Simões disse que tinha uma mão invisível do governo atuando na justiça. Eu discordo do senador, a mão é visível demais. Olha, eu estou só mostrando que a chegada dela, ela ao aportar ao PSB, foi talvez, e nesse encontro agora de nova redação do programa, de trazer um pouco das suas ideias e, eu estou dizendo, penso eu, criar uma vertente diferente do discurso do governo. Como agora, hoje eu ouvi um comentário, não sei se procede, ouvi muito aligeiradamente, já a outra corrente de pensamento que seria Aécio, Cristóvão Buarque e o nosso pernambucano do PPS, o Roberto Freire. Quer dizer, estariam construindo uma coligação, quer dizer, seriam já 3 candidaturas colocadas com posições bem distintas. Roberto Martins Rodrigues, será a Marina capaz de construir essa alternativa para quebrar essa polarização que mais uma vez se desenha entre PSDB e PT, que o Rui com muita propriedade colocou? Eu acho com as que suas nesta diferentes eleição, semelhanças são muito... Não vai haver tempo de campanha, de campanha mesmo, junto ao povo, junto aos segmentos da sociedade, não vai ter tempo. Ela pessoalmente é capaz, eu acho. Pelo menos ideologicamente ela é forte. Eu acho que mas ela não vai ter um apoio assim tão generalizado como ela está pensando. Eu não faço vaticínios, mas eu acho que se houver segundo turno, certamente aliás, quem estará do outro lado do segundo turno... Há um aspecto a ser considerado. Seria essa aliança.
É o tempo de televisão, porque a senadora Marina não leva tempo nenhum de televisão, Leva porque não. ela não tem partido, a rede não foi criada, portanto a rede não existe de direito, tá? Então ela não leva nada. Mas E o como tempo do levou? PSB é um tempo diminuto. Mas como levou É? deputados Então- para o PSB, o tempo do PSB vai crescer. Sim, cresce um pouco, mas não o suficiente É. para se colocar para a construção de uma ideia âncora, Mas né, pela que votação, seja alternativa. mas pela votação que ela E teve, os sem tempo, partidos, tipo PROS e tal, vão ter o seu tempo também. bom, E são em favor da Dilma. Esses vão somar com o tempo do Exatamente, PT, é o que que eu já tô é o dizendo. maior tempo de televisão, com o tempo do Eu PMDB, acho que que já é o vai maior segundo tempo de turno. televisão. Né? eu acho que se houver segundo turno, quem vai estar no segundo turno vai ser o Eduardo Campos. A ideia Agora é a essa, que oposição tem que construam rezar para essas... ter 3 turnos. A Mas ideia, é que 2 turnos não vai dar, construam, não. a ideia é que construam essa possibilidade de um segundo turno sendo com eles e não com o PSDB, seja Aécio, seja Serra, enfim, quem quer que seja. Bom, com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Agradecendo aqui aos nossos ilustres convidados, o ministro Biratã Aguiar, os professores Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues, em especial agradecendo a você, assinante, e com o convite para um próximo programa, esperando ter contribuído com você com uma outra discussão. Uma discussão como essa da contradição entre hoje quem se apropria do debate político, tudo que não está, lamentavelmente, aí disponibilizado na chamada mídia grande. Um abraço e até o próximo encontro.